Ele se compadeça de nós e nos capacite a adorá-lo, nos capacite a entendê-lo, os seus caminhos, os seus desígnios. Nesse primeiro período, nós temos trabalhado o ser de Deus e seus atributos dentro do tema a paciência de Deus. Já falamos que a paciência de Deus, ela se manifesta basicamente com aqueles que não são salvos, mas que serão salvos, sobre aqueles que não serão salvos e sobre aqueles que são já filhos dele. Tá? Falamos na semana passada sobre a manifestação da paciência de Deus. Esta paciência, que é uma paciência que ela alcança todas as vidas como uma água a água do mar, que quando você está imerso nela, você não tem como fugir, é algo que te envolve, Quando Deus ele é paciente, Ele está mostrando a sua demora em mostrar a sua ira, e nós falamos um pouco sobre domínio próprio, essa condição do domínio próprio que nós temos quando recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, mas que também é uma característica de Deus, uma característica que faz parte da condição dele. Essa paciência também mostra a sua indisposição em executar os seus juízos para os homens. Muitas pessoas acham que Deus tem prazer em fazer isso. Não, Ele não tem prazer em fazer isso. Ele faz porque é o que tem que ser feito. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Às vezes as pessoas acham que Deus se alegra, solta fogos. Não. Ele não se alegra em relação a isso. Ele não se agrada na manifestação do seu juízo, e esta é uma razão da sua paciência, porque ele não tem prazer em relação a isso. O que acontece é que ele retarda a manifestação do seu juízo. Deus, ele é obrigado, parece que é uma palavra estranha em você associar com Deus, mas Deus, ele é obrigado por sua própria natureza em ser paciente. Mas também em relação a punir os pecadores. Não há como Deus, sendo Deus, Ele abrir mão tanto do seu juízo como da sua paciência. São coisas que são elementos que fazem parte da condição de Deus. Ele é obrigado por sua própria natureza a punir os pecadores e derramar a sua ira porque o pecado transgride a lei, e não porque ele ficou magoadinho. E é algo que nós temos que aprender, que a nossa ira, ela tem que ser retida, porque a nossa ira ela é pecaminosa. Aquela tradução de que irei-vos e não pequeis, ela é totalmente equivocada. Não tem essa condição de nós irarmos e não pecarmos. O único que ira e não peca é Deus. Porque sempre a nossa ira ela é motivada por algo que nós queremos ou que nós deixamos de receber. Quando nós somos afrontados no nosso eu, nós nos viramos. Seja num trânsito, seja num relacionamento pessoal, seja em qualquer situação, a nossa ira sempre ela é pecaminosa. A lei sendo violada, ela exige a manifestação da justiça e reclama a punição. Mas a manifestação da justiça punitiva não traz prazer ao Senhor. Essa manifestação da justiça, ela reclama e clama. Quando você olha o povo do Egito dentro da escravidão, o povo de Israel dentro do Egito escravo, eles começam a clamar ao Senhor e aquele clamor chega ao Senhor. Como em Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas estão agindo dentro daquela forma pecaminosa. O que acontece? Aquele clamor chega ao Senhor. É como se os homens e as mulheres que são realmente de Deus começam a gemer no seu interior, e o Senhor, ele parece que recebe aquilo de uma forma especial, e algo tem que ser feito. Ao resolver destruir o homem por causa da maldade do homem, abre aí Gênesis capítulo 6, versos 5, 6 e 7. Um momento. Gênesis capítulo 6, versos 5, 6 e 7. Gênesis, por saudade do sol. Por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor.
farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tá? Esse arrependimento é algo que eu já expliquei para algumas pessoas. Esse arrependimento não tem a conotação de que ele fez algo errado e aí ele se arrependeu. Não tem nada a ver com isso. Deus ele não se arrepende porque ele não erra. Esse arrependimento tem a ver com esse sentimento de tristeza. Que nós damos o nome de arrependimento ao sentimento de tristeza, mas que é algo que é específico do nosso Deus. E por mais que você procure palavras, você nunca vai conseguir chegar no sentido real do que é que passou dentro do interior do Senhor quando ele teve que destruir aquele que ele criou. E aí o tradutor ele tem que encontrar uma palavra e ele coloca arrependimento. Mas arrependimento, para mim, não é a palavra que melhor designa essa situação em relação ao Senhor, porque ele não errou nada, não houve um erro dele, um engano para que ele possa se arrepender. Tem mais o sentido de tristeza, um desprazer. Ao mesmo tempo em que Deus não tem prazer na punição do ímpio, ele tem a obrigação. Por que ele tem a obrigação? Porque ele mesmo determinou a regra. Ele mesmo determinou a lei. Tudo que está nas Escrituras, ele não quebra. Se Deus prometeu que algo vai acontecer, vai acontecer. Porque os desígnios dele não podem ser alterados. E a gente pode se firmar nisso. Nós temos que depositar a nossa fé nessas afirmações. Porque quando o Senhor ele diz, eu morri, se você crer em mim, você terá a vida eterna, é algo que não pode voltar atrás. Independente do que você venha fazer, do seu proceder, do seu agir, do seu pensar, não depende de você. Porque ele tem uma regra, tem uma norma, e isso não volta atrás. Da mesma maneira, quando ele determina se a situação ocorrer dessa maneira, tem tal punição, essa punição, ela ocorre. Ele tem a obrigação de punir o ímpio, por força da sua própria constituição. Mas ele quase nunca o pune da forma como puniríamos se fôssemos nós governantes do mundo. Imagina se você estivesse regendo a punição das pessoas do mundo. Nós oramos por Brumadinho. Se hoje Deus ele fala assim, olha, quem vai julgar essa situação é você. Será que nós teríamos misericórdia? Será que nós teríamos paciência? Ou nós executaríamos um juízo instantâneo, com um peso muito maior? O Senhor ele sabe disso, por isso que ele não concede a nós esse tipo de autoridade. Ele espera pacientemente e retarda a manifestação da sua ira, porque ele não quer ver toda a sua criação perecendo. Se ele fosse nos julgar ímpios, aqueles que ainda vão ser salvos, mas que não são, e nós filhos, com a justiça que nós merecemos, nenhum ser humano permaneceria vivo na terra. Por isso, ele, Deus, ele é paciente. A sua paciência é, portanto, o retardamento da manifestação da ira. Ela vai ocorrer, mas ele vai retardando. Vou dar mais uma chance. Vou trazer mais uma oportunidade. E isso ele faz de vários modos. Como que Deus retarda a ira dele? Primeiro, a sua paciência é manifestada através das constantes advertências por causa dos pecados do homem. A primeira coisa que ele faz é ficar avisando. Ele avisa a mim, ele avisa você. Ele avisa através de notícias seculares. Ele avisa através de leituras devocionais. Ele avisa através de homens e mulheres de Deus. Pessoas que são imbuídas da palavra e falam. Ele te avisa através de ímpios. Ele avisa você através de manifestações naturais, em que a gente vê essa destruição lá de Brumadinho e outras que ocorrem simplesmente pelo descaso das pessoas em relação ao cuidado com a natureza, um cuidado com aquilo que não é de posse dele, em você exceder a sua extração mineral no lugar, ou exceder o abuso dentro das plantações, e aí você vai destruindo a terra em prol do seu lucro. E o Senhor ele vai avisando. Acontece um tsunami aqui, acontece uma quebra de barragem ali, coisas
que ou o Senhor determina ou que Ele permite, para que nós sejamos alertados que nós estamos em pecado. Uma ação como aquela de Brumadinho, no mínimo é pecaminosa. Se você começa a olhar todo o quadro da coisa, você vê a quantidade de pecado. Por que aquela barragem estava sem usar há tanto tempo? 1 ano, 2 anos, sei lá. Será que é porque não tinha mineral? Olha, é uma suposição minha, do meu julgamento humano. Ou será que eles já sabiam que ela estava no limite? E se eles continuassem jogando dejeto lá, ela não ia aguentar e substituir? Ou eles teriam ter que gastar dinheiro para reformar e ia gastar milhões? Sua paciência ele é manifestada através das suas constantes advertências. E ele adverte, e ele adverte, e ele adverte. Aleluia. Antes de derramar a sua ira, Deus alerta contra a impiedade dos homens. E ele o faz várias vezes antes de aplicar a punição. Salmos 33, versos 13 e 14. Salmos 33. Só um minutinho. Por favor, Sebastião. 33, 13. E 14. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. E esse olhar dele não é o olhar, eu tenho que achar um erro. Às vezes as pessoas acham, né, que quando Adão e Eva pecaram, Deus ele entrou no jardim do Éden com um porrete. Adão, Eva, vou bater. Não é esse o sentimento. O Senhor ele olha nos céus e ele vê as situações que estão ocorrendo. E ele vê a mim, ele vê a você. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Ele vê tudo o que acontece. Nada passa desapercebido dele. Essa não é apenas uma observação passiva, como se ele estivesse lá sentado com os braços cruzados e vendo, olha o que o Gabriel fez, olha o que o Benedito fez. Não, ele está observando todas as coisas. Ele os adverte dos seus maus caminhos e envia uma mensagem após outra. Nós agimos errado e o Senhor nos repreende. Nós agimos errado e o Senhor nos repreende. E ele vai mandando mensagens e mensagens. Ele tem usado os seus profetas. E nós já falamos que profecia e profeta existe, mas não é um conceito necessariamente você ficar prevendo o futuro. Ó, você vai casar, você vai arranjar um marido, você vai arranjar um emprego, você vai trocar de carro. Não é esse o sentido da profecia. E sim, Deus ele fala, observa a minha palavra, você está fora, o padrão é esse, você está desse jeito. Você fez um exame de sangue, a tua glicose está com 150, está fora. Ele está alertando, através de profetas, através de ministros da palavra, chamando sempre os homens ao arrependimento. O objetivo do Senhor é trazer as pessoas ao arrependimento, mostra a sua longanimidade. No exemplo que o irmão Cláudio citou, em que estava lá o casal, entra a pessoa querendo assaltar, a mulher clama pelo sangue de Jesus e o cara morre. Sendo isso um ato divino, vamos considerar como um ato divino. Será que aquela pessoa ela não foi alertada suficientemente vezes para que não fizesse e talvez o juízo do Senhor tivesse ocorrido ali? É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade, talvez o Senhor tenha alertado e a pessoa ela não vai, chegou no limite e o Senhor falou, chega. Esse limite ele pode ser dado com uma idade tenra, com uma idade longa. Não é a gente pensar, a pessoa está com 50 anos nessa carreira de crime. Não, ele pode determinar o juízo dele com uma idade tenra, com uma idade longa. E a gente vê uma série de situações. Ele tem usado os seus profetas e ministros da palavra, chamando os homens ao arrependimento. Se tem algo que você tem que buscar na casa do Senhor, chama-se isso, arrependimento. Não tem outro motivo. Você vem para a casa do Senhor para quê? Para nesse calorzão você ficar aqui sentado com 2 ventiladores que não dão conta? Será que é isso? Ou é para você ouvir a palavra e você falar, bom, a minha vida ela deveria estar desse jeito e não está. Eu tenho que me corrigir. A vertente principal da palavra de Deus é trazer os homens ao arrependimento. Porque o que você sofre é consequência do pecado. Seja do seu pecado, seja do pecado da humanidade, mas é do pecado. Antes de destruir o mundo com água, Deus advertiu os homens por quantos anos?
120 anos. Às vezes a gente vê a condição de filhos, a ele não tem esse problema ainda, tá? Eu, Seba, Cláudia, irmão Cláudio. Essa condição de que você fala para o filho, e o filho fala, já vou, de novo, outra vez. Moisés, não, Noé ficou falando 120 anos a mesma coisa. A pessoa acordava na cidade, estava lá Moisés, arrepende. A pessoa voltava do trabalho, Moisés, arrepende. Sábado de manhã, arrepende. Domingo de manhã, arrepende. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Ayane? 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Todos ouviram? Quantos quiseram mudança? Não. Alguns foram no vácuo de Noé, entendeu? O arrependimento real do que a gente vê ali dentro da palavra foi Noé. A esposa dele, aliançada com ele, não se fala dela, mas ela foi. Filhos, namorado, marido, foram no embalo. Você entende que eu posso dar uma transgredida na palavra de Deus e dizer que através da vida, sua vida, você pode alcançar outros que estão à sua volta? E esse barco, entendeu? Essa arca da salvação, que não é uma arca física, ela pode sim englobar a tua família através do teu testemunho, através do seu jeito de agir. Mas a salvação não é individual, mas aqui você vê que a situação ela foi um pouco diferente. Eu sei que eu perverti a palavra. 2 Pedro, capítulo 2, 5. 2, 4 e 5. Só para dar sentido. Ora, se Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas perseverou a Noé. Preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E as pessoas elas continuam achando que Deus ele trabalha na base da pizza. Não, no final dos tempos libera todo mundo, está tudo certo. Não é assim não. Se ele não preservou os anjos quando pecaram, pelo contrário, antes precipitou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, por que você acha que você vai ser excluído desse juízo? O profeta Oséias profetizou por mais de 40 anos ao povo de Israel e Judá. Vários profetas foram contemporâneos, todos eles advertiram contra a maldade do povo, apontando para o cativeiro. Deus manda Jeremias, Deus manda Ezequiel, Deus manda todos os profetas, manda profetas em cima de profetas dizendo: arrepende, arrepende, arrepende. Se você não arrepender, vai vir juízo. Não arrepender, vai vir juízo. O povo olha e fala: não é a hora, sou muito novo, sou muito jovem, tenho muita coisa para fazer. E aí quando chega o momento do juízo, não tem mais volta. Deus olha para Ezequiel e diz para Ezequiel: para de orar. Deus fala: não adianta você orar, mas já passou o tempo da oração. O próprio Deus falando com o profeta: não ora mais, agora é tempo de juízo. Nada que você venha fazer dentro da oração vai mudar. Se você orar, você está indo contra o que eu estou mandando. E aí o profeta fecha sua boca. Deus sempre adverte muitas vezes antes de chover a sua ira. E isso é paciência. Quando vier um juízo sobre a sua vida, não olhe para os céus e pergunte por quê. Porque Deus ele avisou.
repetidas vezes. Na saúde, isso é gritante. Você fala para a pessoa: não come doce, não come gordura, se cuida, faz exercício. Aí vai no médico, o médico faz o exame, os níveis estão todos bagunçados. Aí você vai querer correr atrás, Deus, aí você vai fazer campanha, Deus, eu quero amarrar Satanás. Não adianta amarrar Satanás. Você colaborou, você fez, Deus está alertando. Ele alerta inclusive dentro da alimentação. E a pessoa ela continua fazendo. Outra forma de Deus manifestar a sua paciência é quando Ele pune com esse sentimento de tristeza, não de arrependimento, mas de tristeza, de desprazer. Ezequiel 18, 23. Depois de toda... Não. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos de viva? O principal aí, prazer. Ele não sente prazer em que a coisa ocorra. Ele sente desprazer. Não é alegria para ele. Deus não se agrada em punir os homens, pois as Escrituras dizem que ainda que o Senhor entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Lamentações. Lamentações capítulo 3, versos 32 e 33. (31 a 33). O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E as pessoas acham que Deus está no trono dele se alegrando no que você passa, o que você está passando. Nós olhamos para essas situações que nós passamos com essa ótica. Parece que Deus tem prazer em fazer a coisa. Mas entenda que a ação de Deus ela é muitas vezes terapêutica, para que nós aprendamos, muitas vezes não, todas as vezes tem um sentido, tem um objetivo, que nós nos arrependamos, que nós mudemos o nosso comportamento. Às vezes Ele é obrigado, entre aspas, eu vou dizer, mas Ele é obrigado a reter a provisão, a bênção sobre a sua vida, para que você entenda que você é dependente dEle. Porque as pessoas elas começam a enriquecer, e elas perdem o foco, a coisa deixa de ser tão importante assim. A enormidade da provocação dos homens, imagina o tanto que você provoca Deus. É como se estivesse cutucando um leão. Você cutuca o leão, 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 e ele está lá, chega uma hora que ele avança. A enormidade da provocação dos homens e a necessidade de reivindicar os seus direitos divinos não levam assim a mostrar a sua ira com deleite, mesmo tendo razão, ele não tem prazer. Nós temos. Quando algo ocorre e nós executamos o nosso juízo e nós somos vitoriosos, nós nos alegramos com isso. A pessoa teve o que merecia. Deus não. Ele não se alegra. Oséias capítulo 6, verso 4. Oséias capítulo 6, verso 4. A palavra de Deus fala: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã,
e como o orvalho da madrugada, o desejo passa. Se esse versículo tivesse na boca de um ser humano, ia parecer que estava murmurando. O que eu vou fazer com você? De novo, fez isso. O que eu vou fazer com você, Judá? Repetiu de novo a mesma coisa. Você diz que me ama, mas o seu amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho. Passa rápido. Se você acordar cedinho, não num clima seco desse, mas você acordar cedinho dentro de um clima normal, temperado, você vai ver o que? A umidade do orvalho. E assim que o sol desponta, está seco. É a condição de Deus olhando para o meu amor e o seu amor em relação a Ele, em relação aos seus mandamentos, os seus ensinamentos. Esta é uma figura que mostra Deus tendo certa tristeza em aplicar as suas iras aos infratores da lei. Judá merecia? Merecia. Efraim merecia? Merecia, mas mesmo assim não tem prazer. Terceira forma que Deus demonstrar a sua paciência, quando Ele retarda os seus julgamentos, mesmo quando os pecadores não mostram qualquer sinal de arrependimento. No anterior, naquele versículo, as pessoas elas ainda demonstram um pouco de amor. É como orvalho, cedo passa. Agora Ele está falando de pessoas que não estão nem aí. E a gente vê muita gente assim, em que você fala e a pessoa não está nem aí. Fiz e fiz mesmo. Faço de novo. Ele não põe um fim imediato na alegria dos ímpios em meio aos seus pecados, pois frequentemente guarda a sua ira para o estado final dos homens, e é algo que eu já falei. Se você comete pecados e pecados e pecados, e não há nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de ação divina contra isso, fique preocupado. Porque quando Ele manifesta a ira dele aqui, com você vivo, tem como você se corrigir. Mas se Ele guarda para o momento final, o que acontece é só um julgamento de ida para o inferno, destruição. É certo que a manifestação da iniquidade dos homens aumenta à medida em que eles percebem que Deus é paciente, e devia ser o contrário. Quanto mais nós percebemos a paciência de Deus, mais a nossa iniquidade aumenta. Nós não vemos a paciência e a misericórdia de Deus como algo de um ser forte, mas de um ser fraco. Quando você manifesta paciência em agir, parece que você é tolo. Estava vendo um filme ontem com a Rosane, com a Luísa, do Superman, um outro antigo. E aí, num certo momento lá, a pessoa, ele vai defender lá uma causa, e aí o valentão levanta, ele fala, o que é? E ele lá olhando pro cara, tipo, posso fulminar ele. Aí o cara pega uma cerveja, joga na cara dele assim, ele passa a mão no rosto assim, vira as costas e vai embora. E aí ele fica, ei bobão, ei fracão, seu covarde. As pessoas não conseguem ver a manifestação da longanimidade do homem com o homem como algo positivo. Imagina em relação a Deus. Deus está vendo? Não está vendo nada. Roubei? Vou roubar mais um pouquinho. Vou fazer isso de novo. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão, tá? Salomão ele está falando, visto como se não executa logo a sentença, logo através da visão de quem? Salomão. Salomão ele está falando, como o homem, ele vê que a sentença sobre ele não é executada, o que acontece é que o coração dele se predispõe a praticar mais mal. É o que o Eclesiastes está falando aqui. Ele está falando que o homem ele não consegue
olhar para a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, ou mesmo a misericórdia e a longanimidade do homem, como algo positivo, e sim como um aval de fazer o mal. Mas Deus não retarda a sua promessa, e ela é cumprida apenas no tempo dele. Ele tem um tempo para a execução do juízo, da ira, sobre cada um de formas diferentes. Nós somos seres individuais. Nós temos regras na Bíblia que são imutáveis, mas elas são aplicadas na vida dos homens, dos seres humanos, de uma forma única. E aí eu posso cometer o mesmo delito que o irmão Cláudio, mas o juízo sobre a minha vida vir de forma diferente do que vem sobre a vida dele. E nem por isso Deus está sendo parcial, Ele é imparcial, porque Ele age segundo o que Ele está vendo como o completo e o correto. Aleluia. Quarta forma de Deus manifestar a sua paciência: Ele envia os seus julgamentos gradativamente. É como se você tivesse com uma grande dívida e Deus ele não cobrasse tudo de uma vez. Eu tenho visto isso lá na faculdade. Há pessoas que devem 2, 3, 5, 10 mil reais lá. E aí o que acontece? É que a pessoa olha e fala assim: não dá para você parcelar. Esse parcelamento, que no meu caso insere juros e Deus não insere juros, esse parcelamento é exatamente isso. Se Deus ele fosse pegar os pecados de ontem da Rayane, está olhando muito, tá? Se Deus ele fosse contabilizar os pecados da Rayane, de pensamento, de ação, de omissão, é agora. Rayane não estava. O que acontece é que Deus ele vai derramando aos poucos, numa medida não de destruição, e sim no sentido de correção. Porque se Deus derramar o juízo dele de uma tacada só sobre você, o que acontece é que você arreia, você morre. Deus não mostra todos os seus juízos de uma só vez. Seus julgamentos são anunciados e manifestos como a luz do primeira hora do dia, que vai brilhando devagar até ser um dia perfeito. Quando você acorda, se você abrir a cortina de uma vez, você não consegue ficar com claridade. A claridade ela vai aumentando aos poucos. Eu acordo na madrugadinha para orar, para fazer os devocionais, e aí eu pego a transição da noite para o dia. É muito interessante. Você acorda praticamente de noite, eu acordo por volta das 5, e hoje eu acordei às 5, aí eu vejo aquela escuridão. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo a claridade aumentando, 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 até que chega no pino, que é meio-dia. Para depois ela começar o quê? Decair, decair, até que chega às 18 horas, escurece, e aí começa tudo de novo. Mais ou menos. Mais ou menos. Deus não mostra o seu juízo de uma só vez. Seus julgamentos são anunciados e manifestos como a luz da aurora, que vai brilhando devagar até ser um dia perfeito. O julgamento sobre o povo de Israel veio gradativamente. Primeiro, Deus reteve a bênção. As pessoas começaram a ter a sua bênção retida. Não porque ele estava querendo, não, é porque ele estava querendo levar as pessoas ao arrependimento. A primeira coisa que dói na pessoa é o bolso. A primeira coisa que dói em nós, antes da dor física, antes do que qualquer coisa, é a dor no bolso. E aí o Senhor ele começa a reter. Eles começam a plantar, e aí vem gente que rouba, uma série de coisas. Se arrependeu? Não. Arrependia, voltava. Se você olhar Juízes, arrepende, volta depois de um tempo. O Senhor levanta do juiz, volta de novo. Morreu o juiz, volta ao paganismo. Segundo, ele expõe a vergonha, ele começa a mostrar. Ele começa a mostrar primeiro dentro de um círculo menor e aquilo vai aumentando. É o contexto de Mateus no sentido de julgamento. Primeiro eu vou e chamo a atenção, levo uma testemunha, depois eu apresento para a igreja. É gradativo, opção, oportunidade da pessoa se arrepender. Terceiro, Deus tira o prazer e a alegria. As pessoas elas começam a fazer a coisa sem ter alegria.
Quantas pessoas sentam comigo em aconselhamento e dizem: pastor, eu vivia nessa vida, hoje eu não tenho mais alegria em fazer isso. Me sinto incomodado. Me incomoda. Tem um rapaz especial que ele fala assim: eu estava lá na balada, eu estava na bagunça, com a mulherada, na bebida, mas eu olhava e falava assim: não tem graça. Não tem graça. Em quarto, Deus faz a devastação de tudo o que é fundamental, em especial, nesse exemplo, para a economia de Israel, mas também na sua vida. Tem casos que Deus coloca a pessoa de cama, e não é toda pessoa que está de cama, que está sob o juízo de Deus. Mas tem momentos que o Senhor coloca a pessoa de cama, para que ela possa entender que ela tem que se render. E aí vai tirando, vai apertando, até que chega um momento que coloca ela. O que aconteceu com Israel, chega um momento que fala assim: chega, arranca esse povo e leva para os babilônicos, lá para a região dos babilônicos, para quem sabe eles se convertam. O objetivo final da manifestação gradativa da ira de Deus é para que os homens cheguem ao arrependimento. Sempre tem um propósito. A minha ira é para que eu seja honrado. Tem uma forma, né? Agora nem tanto, mas tem ainda, mas antigamente tinha mais. Em que quando um homem ele era traído, ele tinha que resgatar a sua honra. Quando ele se sentia afrontado por um outro homem, ele ia lá, com outro, não necessariamente a conotação sexual, ele ia lá, pegava a luvinha, batia na cara dele e ele ia para um duelo, porque você afligiu a minha honra. Deus, ele faz as coisas que ele faz para que você se arrependa, que você mude o seu comportamento. Exemplos da paciência de Deus. Não vai dar mais tempo, mas vamos só citar. Exemplos da paciência de Deus. Por muitas vezes Deus manifestou a sua paciência no trato com os pecadores. Deus, ele manifesta a paciência dele com você o tempo todo. Se você olha ao tempo que você demanda em relação a Deus, vou falar isso, acho que é à noite, no culto da noite, em que ele fala: quanto amo a sua palavra, essa é a demonstração do teu amor. Quanto tempo você demanda de estudo da palavra por dia, por semana, por mês? Eu não estudo nada. Quer dizer que você não ama Deus? Não. Mas eu não tenho tempo. Que conversa mais fiada. Essa conversa até pode me enganar, mas a Deus não engana. Ele olha todos os momentos em que nós estamos lá no celular, no WhatsApp, ou estamos no Facebook, ou vendo filme. E entenda que essas ações, elas não são pecaminosas em si, mas nós as tornamos pecaminosas. Quanto nós amamos Deus? Quanto nós amamos a sua palavra? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque momento após momento o Senhor manifesta a Tua paciência conosco. Nós, Pai querido, precisamos realmente mudar o nosso comportamento. Nós precisamos realmente mudar o nosso jeito de ser. Para isso, clamamos a Ti, que o Senhor continue, Pai querido, manifestando a Tua paciência, a Tua misericórdia. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.